Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Principalmente em época de safra, o sistema CIA em si, para a gente, ele tem ajudado bastante, porque, como eu disse, né, um sistema muito fácil da gente mexer. E também tem um suporte do CIA que, qualquer hora que a gente precisar, ele está aí pronto para atender a gente, e, na verdade, atende com maior prazer, com bastante atenção, isso que é o mais importante. E o suporte CIA ajuda bastante quando a gente necessita e é muito rápido, né? Fala pessoal, muito boa noite. Já estamos aqui ao vivo com quase 50 pessoas aqui dentro desse nosso webinar, tá? Então é com muito prazer que a gente volta a fazer aqui os nossos webinars, tá? Então a gente sempre trazendo assuntos que são de relevância aí para pós-colheita e para os processos relacionados para fora da porteira, por assim dizer, e também para dentro da porteira, tá? E hoje a gente vai receber aqui um especialista da área, daqui a pouco eu chamo ele aqui para poder participar, e a gente vai tratar sobre um tema que é extremamente importante e relevante para todas as unidades armazenadoras para o nosso setor, tá? Então, falando sobre segurança, tá? Então, esse bate-papo aqui, ele é muito importante e relevante, então, eu tenho, inclusive, aqui alguns recadinhos aqui paroquiais para poder passar aqui para vocês, tá? Que é muito importante que a gente bata esse papo, que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível, tá? O primeiro deles, que o pessoal já está aí no chat, viu, pessoal? Então, falem aí, por exemplo, de qual cidade vocês estão falando, tá? O pessoal já está falando ali de Lucas do Rio Verde, enfim, vão colocando aí no chat de qual localidade vocês estão falando, só para a gente conhecer um pouco aqui a nossa audiência, e espero que seja aí de várias partes do país, inclusive em alguns eventos a gente recebe pessoas de outros países também, tá? Então, de vários estados, localidades e às vezes algum país. Então, o pessoal aqui de Goiás já está aí. Estou falando com vocês aqui diretamente do nosso escritório da Siacom aqui em Goiânia, tá? E o pessoal está falando aí, Rio Grande do Sul, nós estamos tendo aí, Tocantins, Naviraí, Mato Grosso do Sul, Petrolina, Januária, Minas, Rio Verde, Goiás, então também com audiência, Paraná também, Nova Mutum, no Mato Grosso, então muito bacana, legal ter todos vocês aqui, tá? Então a gente vai poder bater esse papo aqui de maneira muito profícua aí para que vocês possam aproveitar o máximo possível, tá? Um segundo recado, tá? Que o pessoal do marketing sempre pedem, né? Para vocês nos seguirem lá no Instagram e, além disso, tirar uma foto aí que vocês estão participando do evento e marcar Siacom, @SiacomOficial no Instagram. Então, façam esse favor aí para nós, né? Uma forma da gente impulsionar as nossas redes sociais e sempre levar o máximo de conteúdo para as pessoas que estão envolvidas no agronegócio brasileiro, tá ok? O pessoal da Luiz Eduardo aí na Bahia, Uberlândia, Minas também, muito obrigado pela audiência de todos vocês aí, tá? Um terceiro aspecto, então, voltando, @Siacom Oficial no Instagram, marquem lá a Siacom e tirem foto aqui do evento para vocês impulsionarem aí e a gente levar esse conteúdo para mais pessoas, tá? E participem das enquetes. Então, nesse evento aqui de hoje, nós teremos várias enquetes, tá? E essas enquetes são relacionadas diretamente a questões a questão de fraude, tá? Que é o nosso assunto aqui hoje. Então, a gente vai debater sobre essas fraudes e depois, dentro desses eventos, vocês vão descobrir quais são formas de mitigar essas fraudes, tá? Então, participem das enquetes
E também façam as perguntas no chat. O chat está aí para vocês participarem, fazer questionamentos. A gente tenta responder todas elas. Se tiver um volume muito alto, depois a gente tenta responder depois, da melhor maneira possível, tá? Então, utilizem o chat para fazer as perguntas, tá? E no final, não menos importante, nós teremos aqui um sorteio do kit Secom, tá? Então, o kit Secom aqui, que contém esse chapéu, temos aqui a caneta da Secom, temos também a xícara para o delicioso café, e temos um kit churrasco, esse aqui muito bacana, um kit churrasco personalizado, tá? Tudo isso vai receber, a pessoa que estiver aqui na sala receberá, e também a squeeze para hidratação aí, ok? Então, para aquelas pessoas que permanecerem aqui na sala durante esse evento, tá? Estarão aptas a concorrer a esse sorteio ao final do nosso bate-papo, do nosso webinar aqui de hoje, tá? Então, é isso. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui o Marcos Garcia, tá? CEO e proprietário aí da AgroSafe. Marcos, está aí conosco? Tudo em paz? Opa, tudo bem, Ferreira? Boa noite. Tudo jóia? Então, Boa mais noite, uma vez... pessoal que está aí nos acompanhando. Exato. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer. É o segundo evento que a gente fala, né, Marcos? Então, de lá para cá, como se diz, muita soja já passou aí por clientes Secom, por locais onde você visitou, e as coisas mudaram. A gente continua, como se diz, a cada ano batendo recorde de produtividade, apesar de um ano desafiador agora devido a questões climáticas, né? Exato. Mas esse assunto, pelo contrário, né, ele nunca sai de evidência, e justamente a gente precisa se preparar para esse momento que nós estamos vivendo agora, que é de colheita, inclusive, e aqui esse bate-papo, então agradeço em nome de toda a equipe Secom para a gente poder falar de segurança na safra aí, e gostaria que você se apresentasse aí para a audiência que está aqui conosco, e para que eu adentrasse aí ao assunto do dia. Tranquilo, vamos lá. Bem, eu sou o Marcos, sou o fundador da AgroSafe, né, tenho 47 anos, casado, 2 filhos, mais de 20 anos aí no agro. Passei pelo meio militar, né? Fui militar da ativa por 5 anos. Depois eu passei para a reserva. Tenho formação em processamento de dados, né? Tenho uma base bem construída em TI. E depois que eu saí da Força Aérea, eu entrei numa empresa global, né, de produção de alimentos, que é a ADM, uma multinacional, que acredito que a maioria conhece. E foi lá que eu tive meu primeiro contato com o agro, né? E até então eram propagandas de televisão, e foi lá que eu conheci soja, que eu conheci o que era uma safra, o que é aquele calor no pico de safra, de você ter que garantir, assegurar que as operações não parassem, né? Eu entrei na ADM como analista de suporte em TI, então vivi bem isso de perto, né? Porque parava um computador, um servidor numa unidade lá no Mato Grosso, a gente saía, corria, e o importante era dar, né, garantir a continuidade do negócio, né? E em um dado momento, na minha trajetória na ADM, no departamento de TI, eu comecei a ter contato com o pessoal da área de security, né? Que seria a segurança corporativa, né? Não é a relação com o safety, que é segurança do trabalho. E nesse contato, eu comecei a conhecer um pouco a atuação do departamento, que naquela época era um departamento bastante focado em investigações internas, né? Então, recebia denúncias no hotline, e a equipe do security fazia as devidas diligências internas para apurar o que estava acontecendo. E aí teve alguns momentos em que eles precisavam de um suporte de TI. Foi onde eu comecei a ter o contato com esse pessoal, e aí fomos estreitando a relação de confiança, né? Houve uma reciprocidade, e quando eles tinham uma demanda, eles já me procuravam direto para ajudá-los. Até que chegou um momento em que teve uma oportunidade dentro do departamento de security da DM, e eles me convidaram para fazer parte do processo seletivo interno, né? Eu participei, fui selecionado, entrei como, vamos falar, né, um aprendiz de investigador corporativo, né? No começo foi bastante árduo, eu acompanhava o pessoal em algumas atividades, basicamente como o sombra, que nós falamos no meio militar, né? Aprendendo, olhando como um ouvinte. E nesse período foi bastante interessante, porque eu acabei tendo acesso aos
inúmeros casos de investigação que a ADM conduzia, e eu ia entendendo mais as particularidades dos diferentes negócios que tem dentro de uma grande, né, multinacional. E aí eu ia entendendo o processo, eu ia encontrando algumas vulnerabilidades, eu ia entendendo como que eram as investigações, e até que chegou no momento em que eu assumi realmente a função de investigador e fiquei como responsável pelas ocorrências que tinha no Mato Grosso, e ajudava o restante da equipe nas ocorrências nível Brasil e nível América do Sul. Depois de um período, eu fui para a área de proteção de ativos, que foi uma área em que a ADM implementou, porque ela via que não bastava investigar os problemas e aplicar as devidas sanções, né? Precisava se focar na prevenção de perdas. E aí eu fui transferido de Rondonópolis para Campo Grande, onde estou até hoje. E nessa área eu comecei a ter um contato já com gestores de segurança de algumas unidades e com gerentes de outras unidades de negócio, porque o propósito desse contato era o quê? Era apresentar para eles a vulnerabilidade, o problema, né, que foi usado naquela fraude, e junto com eles fazer um trabalho para a gente melhorar o nível de segurança, né? Foi aí que eu tive um contato bastante próximo com o pessoal de conservação de grãos da ADM, são pessoas que sempre apoiaram a gente dentro do security, e depois na época de AgroSafe também. E passado-se um tempo, houve uma reestruturação no departamento. O nosso gestor, na época, era o Rodrigo Dias, atualmente ele é o gestor de security da MAGE. Ele foi convidado pela MAGE para implementar o departamento lá, e ele saiu da ADM, e aí eu assumi a gestão do departamento, e fiquei de 2015 até 2019. Quando teve uma outra reestruturação, eles reestruturaram a função que eu ocupava. Eu fui desligado da empresa, levaram a posição para São Paulo, para ficar lá no corporativo, e aí eu me vi no desafio de dar sequência, né? Então, tinha feito essa virada de chave do TI para a área de security, e enquanto eu ainda estava na ADM, eu conversava bastante com alguns amigos na época. E nós falávamos muito sobre essa necessidade latente no mercado de ter acesso ao conhecimento que nós tínhamos, né? Que na época era um conhecimento que ficava muito só nas trades, né? A ADM com o seu time de security, a MAGE, Cargill, Bung, e você não via isso no mercado. E na época, então eu comecei a conversar com algumas pessoas que foram fundamentais para que eu realmente engrenasse na consultoria da AgroSafe. Rodrigo Dias me apoiou muito, as pessoas que acompanhavam, que eram do time de security da ADM também, alguns que já estão comigo até hoje, né? O Luciano Souza, José Roberto, o pessoal da área de conservação, Medina me deu muito apoio, até me ajudou bastante na modelagem do negócio, né, no início. E aí, então, eu dei o start na AgroSafe, em março de 2020, no meio da pandemia, né? Eu abri o CNPJ em março, em abril nós tivemos o primeiro cliente, e fomos, mesmo com pandemia e tudo, tomando os devidos cuidados e levar esse conhecimento, e aí que começou o grande desafio nosso, que era o quê? Formatar o conhecimento que eu estava trazendo num formato de serviço para o mercado, porque até então não existia nada parecido, né? Existia na época e existe até hoje consultorias que são com viés bastante focado na aprendizagem militar, né? E não uma consultoria como a da AgroSafe, que é focada no processo, né? Então, nós levamos um tempo para encontrar realmente qual era o tom que tinha que entrar no mercado, e aí as coisas foram acontecendo, né? De um cliente no Mato Grosso, de repente nós estávamos no Pará, atendendo um cliente em Miritituba, e passado-se um ano já estávamos fechando o primeiro contrato de assessoria recorrente, e aí então eu vi a necessidade de começar a ter reforço, e aí as pessoas que eram do time de security da ADM começaram a me acompanhar nessa jornada, né? Então hoje nós somos em 3 especialistas, que nós éramos ex-time de security da ADM, e então começamos a levar esse conhecimento para o mercado.
e aprendendo em cada atividade realizada, né? E essa foi a história inicial nossa. Perfeito. Bom, bacana aí, pessoal, vocês já puderam perceber aí que em termos de experiência, né, o Marcos traz bastante, né? Inclusive, a gente até participou de alguns projetos juntos e batemos muito papo e a gente realmente entende o quanto é importante, tá? Esse assunto, tá? Então, aqui hoje a gente vai justamente falar sobre assuntos relacionados, né? Acredito que você já falou um pouco da história aqui sobre esse processo, né, Marcos? Acho que a gente, se você não se opor, a gente já pode, acho que, partir para algumas questões um pouco mais técnicas, já tem até algumas perguntas. Aí umas perguntas bacanas. Aí. Isso, exato, que acho que a gente vai tocar por esse assunto, né, que o Ronei colocou ali, inclusive, que a gente vai falar justamente de quando estiver passando pelo processo da classificação, né, Marcos? A maneira como você montou, inclusive, esse material. Lembrando, viu, pessoal, a gente vai disponibilizar esse material aqui hoje para vocês, tá? No momento oportuno, mais para o fim ali, já vou colocar esse material que vocês poderão ter acesso também, que o Marcos liberou para vocês terem esse material aí com vocês. Bom, Marcos, pode dar sequência aí, acho que é bom contextualizar o que é uma fraude, etc., para a gente ir passando pelos processos de onde é que estão os principais pontos de vulnerabilidade. Bacana, vamos lá. Bem, a gente não tem como não começar falando um pouquinho de fraude, né? Acho que é importante deixar bem claro isso, que fraude é algo que precisa ser combatido em todas as esferas de um negócio, em todos os níveis de um negócio, né? E ao longo desse tempo, ao longo da experiência que a AgroSafe tem, nós vemos que elas ocorrem em qualquer setor e independente do nível de hierarquia, né, da pessoa. Então vamos lá, né? Para não ficar lendo o texto, então fraude basicamente é o quê? É a omissão intencional para você viabilizar a obtenção de algo que é do seu interesse, né? Você deixa de cumprir ou você negligencia algo em que você está intencionado a obter uma vantagem por conta dessa ação que você está cometendo, né? Ou deixando de cometer, né? Então, é um ato realmente de má fé, né? E que, na maioria dos casos, ele traz para a pessoa uma vantagem que geralmente é financeira, né? E dentro do rol de fraudes que podem acontecer, nós temos fraudes que podem gerar danos irreparáveis, né, para uma empresa, danos financeiros, danos psicológicos, né, e principalmente danos à reputação da empresa, né? Então, vocês imaginam, vamos falar aí, uma cerealista bem conceituada numa região do agro forte, e de repente essa cerealista tem o seu nome manchado numa notícia de fraude, né? E imagina como ficam os clientes que depositam ali o seu produto, né? E a confiança dessa empresa depois no mercado, né? Sim. Então, inclusive, aproveitando, eu já soltei a primeira enquete, pessoal, vão respondendo aí, participando, tá, pessoal? Lembrando, como esse assunto eu sei que ele é complexo, ele é sensível, por assim dizer, tá? A gente não sabe aí quem são os participantes que estão votando. Então, votem, que é o anônimo, não se preocupem. A gente só precisa entender aqui como é que está a questão da audiência. Então, a primeira pergunta aí rodando, tá? Se a sua empresa ou unidade já foi vítima de perdas, aí tem as possibilidades ali de resposta. Pode dar sequência. Bacana. E lembrando que fraude é previsto, né, como crime no nosso Código Penal, né? Faz parte do artigo 171. Também está presente no artigo 179, e os principais tipos de fraudes que nós vemos hoje que se repetem, né, desde muito tempo, são fraudes por conflito de interesse, desvios financeiros, a fraude direta, né, a corrupção, furto e apropriação indébita, isso a gente vê muito, né, principalmente nas ocorrências com desvio de carga, e também a questão da sabotagem, né. Nós podemos entender aí que não se aplica apenas por uma questão de você sabotar uma operação industrial, mas, por exemplo, quando você faz uma cama numa carga e essa carga, de repente, ela pode ter um destino inapropriado dentro da operação do silo, você acaba sabotando toda a operação, né? Então, nós vamos passar agora, falar um pouquinho aqui, né? A fraude, o que facilita, o que favorece ela?
Existe um estudo feito desde 1953, se eu não estou enganado, que ele traz esse modelo de detecção de fraudes, né, que é o triângulo da fraude, onde ele, basicamente, ele pega o que é a pressão, o que é a racionalização e o que é a oportunidade. Basicamente, precisa ter esses 3 elementos para que ocorra uma fraude, né? Então, o que é a pressão? A pressão é aquilo que acaba motivando a pessoa a buscar a obtenção de ganhos indevidos, né? Então, vamos falar assim, o cara, às vezes, ele está com uma dívida financeira por conta de jogo, por conta de vício, ou às vezes ele está realmente devendo um agiota, ou ele está passando por uma dificuldade na família, que tem algum ente querido que está passando por um problema de saúde. Então, existe uma pressão que ele sofre que acaba encorajando ele a se abrir para fazer alguma coisa errada. E aí, o que entra na sequência? O segundo elemento principal, a oportunidade. Aí ele encontra dentro da operação, ou dentro do ambiente que ele está trabalhando, uma condição que favorece ele a cometer esse ato ilícito para obter essa vantagem que ele está querendo. Na maioria das vezes, a gente tem registros de que essas pessoas, as pessoas que nunca cometeram fraudes, elas relutam bastante, né? Até o momento de acontecer a racionalização, que é o quê? É justificar para ela mesma, para si própria, o motivo que ela precisa fazer a fraude, né? Ela fala assim, poxa, eu estou aqui, eu não recebo promoção, eu tentei falar com o RH ou com o meu chefe, eu não tive apoio, eu não estou vendo outra saída, né? Ou então, às vezes, algo que é muito mais crítico, né? Está numa estrutura de uma empresa em que ela não tem um código de conduta ética e moral bem aplicado, bem claro para toda a hierarquia, para todo o corpo de colaboradores, e a pessoa vê que no topo, né, o que chamam de tone of the top, né, ali realmente se fala, mas não se pratica. Então o cara pega uma situação dessa e fala, não, chega, cansei. É o meu momento agora, eu quero aproveitar essa oportunidade e vou fazer acontecer, né? Isso. Então, são esses 3 pontos principais que precisam estar juntos e para poder acontecer uma fraude. Perfeito. Dando uma parcial aqui, o pessoal respondendo aqui, a sua empresa já foi vítima de perdas? Sim, com perdas de até R$50 mil, 19%. Sim, com perdas de até 100 mil, 5%. Sim, com perdas acima de 100 mil, 18%. E não com 56, 57%. Está dando uma variada que o pessoal aqui ainda está participando. Mas esse aqui dá para ver que é o cenário do pessoal. Ou seja, se a gente fizer um somatório aqui, praticamente um meio a meio, um pouco mais não teve. E talvez se a gente perguntasse assim, não que eu saiba, talvez encaixaria também, né, Marcos? Porque às vezes acha que não está, mas de fato é importante e da maneira como ele colocou, e principalmente quando a gente olha para qualquer commodity hoje, seja uma carreta de milho, um caminhão, enfim, como a gente está tratando desses cenários, né? Obviamente a oportunidade ela soa bem porque o valor envolvido é extremamente elevado, né? Sim, sim. E para fechar esse slide, eu chamo a atenção aqui para a questão da oportunidade, né? Que, então, recapitulando, são as circunstâncias que possibilitam, né, a pessoa de cometer a fraude. São as facilidades que ela encontra, as fragilidades que ela encontra no sistema da empresa e nos procedimentos, né? E é justamente a oportunidade que é o único componente do triângulo sobre o qual a empresa exerce controle total, né? Então, esse é o ponto em que a gente precisa se conscientizar bastante, né? Vamos lá para o próximo. Beleza. Então, os tipos de fraudes que nós comentamos ali atrás, né? A parte de conflito de interesse, acho que isso é bem claro para todo mundo que está nos acompanhando, né? A pessoa realmente ela entra em conflito quando ela mistura com o interesse dela em detrimento ao interesse da empresa, né? Os desvios financeiros, manipulação de registro contábil, desvio de recursos da empresa, né? A fraude a fraude direta é aquela que realmente está relacionada à falsificação de documentos, né? A gente vê muito isso no agro,
falsificação de documentos de pesagem, de classificação, nós vamos passar por lá, né? E aproveitando, só te cortando, soltamos uma nova enquete aí, pessoal. Hoje a gente vai ter muita interação, participem. Top, legal. A parte da corrupção, que é aquela influência, né, em obtenção de favores ilegais, o furto e apropriação indébita, é o que mais vemos também dentro das operações do agro, né? E a sabotagem, como nós comentamos, né, que tem aí a intenção intencional, né, a intenção de realmente danificar aí uma propriedade ou uma operação e até mesmo a reputação da empresa, né. Bem, vamos começar falando, né, nós vamos passar aqui nesse bate-papo nosso, nós vamos falar sobre essa etapa da colheita, e depois nós vamos falar sobre as etapas na unidade de receptação, né, de armazenamento de grãos. Então, o que nós destacamos aqui como a principal dor que tem no mercado do agro, na colheita, é o furto de carga por conta de ausência de controles adequados, né, de segurança. Nós já vimos aí clientes que não são clientes pequenos, clientes grandes a nível Brasil, em que nós, durante a nossa atividade de análise de vulnerabilidade, nós chegamos uma vez numa operação de colheita e perguntamos para o operador lá, olha, se o meu caminhão chegar aqui agora, está vindo ali e tal, pode chegar e carregar sem problema? Pode. Você vai pedir algum documento, alguma confirmação? Não. Se está vindo dali, eu sei que está autorizado, eu vou carregar. Então, isso deixou bem claro para a gente, e não aconteceu uma e nem duas vezes, né? Foram várias, que existe muito uma cultura ainda na base da confiança, né, nesse processo da colheita. Eu diria que é um dos processos mais vulneráveis que a gente ainda vê na operação do agro. E é fundamental que as empresas olhem para esse momento da colheita e reanalisem, reavaliem como ela está fazendo o seu controle, né? Como que ela assegura que aquele caminhão que está chegando até a colheitadeira é um caminhão autorizado a carregar. E depois, como que ela confronta o que está sendo carregado na lavoura com o que está chegando na unidade, né? E, melhor ainda, se ela conseguir, além de confrontar, monitorar esse trajeto. Por quê? A gente já viu muitas ocorrências também de cargas que são desviadas ao longo do trajeto, né? E a pessoa adultera o produto. Ele tira uma carga de boa qualidade e coloca uma carga contaminada com cama, né? E aí leva essa carga e, logicamente, às vezes a unidade que está recebendo tem um processo vulnerável nas etapas seguintes e acaba não detectando essa carga, né? Então, nós vemos muitas situações desse tipo. E volto a dizer, é um ponto mais sensível que nós vemos hoje em dia e que não está sendo bem cuidado, né? Estou vendo aí que tem comentários aí sobre... Isso. Agora, né? Isso, se você quiser comentar, aí o Leonardo pergunta lá em cima sobre se existe algum tipo que garante indenização para a empresa, pela experiência que você tem, se coloca. Olha, o Valmir também faz uma outra pergunta. Leonardo, sendo muito sincero, eu não tenho essa resposta para te dar neste momento. Eu sei que sim, tem seguros, mas eu não sei se ele se aplica para esse momento de colheita até o transporte na unidade, tá? Mas deixa o seu contato aí depois, eu vou checar isso para você e te retorno, tá? O Valmir pergunta se a classificação de grão consegue trabalhar com alguma margem de erro, além da classificação padrão. A parte de classificação nós vamos chegar lá, né? Perfeito. Mas sim, existe uma margem, né, quando a gente fala, né, no processo de classificação, mas não é nenhuma margem da classificação em si. Aí eu estaria respondendo sobre quebra técnica, né? Mas
margem de erro na classificação é um pouco complicado, né? Porque o processo de classificação em si ele é bastante intrínseco, né? Depende muito da mão do operador, né? Da mão do classificador. Né? E o Messias coloca que já teve experiência de troca de placa. Isso é comum mesmo. Exatamente, tem muito disso. Já presenciei alguns casos também. O Diego Velasco comentou aqui sobre o uso de tags, né? Uhum. Resolveria, né? A tag a gente vê muito na colheita do algodão. Sim, então você tem ali o tagueado lá na hora, desde o processo da colheitadeira ali, quando ela deixa o rolo do algodão ali, e depois até a unidade, né? Agora, o que pode implementar, além do tag, dependendo da unidade, do alcance, né, e da cobertura que ela recebe de comunicação de dados, você pode monitorar os veículos que estão fazendo o transporte da lavoura, né? Hoje em dia existem recursos aí que você pode usar um 3G ou um GSM, algo do tipo, e você tem ali vamos dizer assim, uma espécie de um dashboard dos caminhões que estão na operação colhendo e todo o trânsito dele, né? Perfeito. Bom, o Diogo complementou, deixa eu ver o que mais. Enfim, o pessoal está falando aqui um pouco, talvez a gente não consiga dar todas essas respostas, mas é muito bom que vocês participem, que a gente tenta colocar. O Anderson falou que faltou uma opção, obrigado aí pela opção de colocar como resposta na enquete a secagem e aeração como ponto também de cuidado que está rodando, inclusive, né? Qual o processo que mais preocupa em relação à segurança? Obrigado aí pela dica aí, o Anderson. Mas dando uma parcial aqui, inclusive, tá? Os processos seria colheita, 8%, que é onde a gente está falando, que acaba sendo menor, pelo menos conforme a resposta do pessoal. Classificação, 44%, predominante aqui, classificação, pesagem 10%, recebimento 10%, expedição 25%. Só dando uma parcial aqui para a gente ver o processo aí, que o pessoal está respondendo. Bacana. Só pegando um gancho aqui na resposta do Anderson, essa parte da conservação do grão, nós não incluímos ela como um ponto de vulnerabilidade no aspecto de fraude, tá, Anderson? Ela é, sim, um ponto importantíssimo no aspecto de perda, né? E a gente pode até falar ali um pouquinho mais ali quando chegar na parte do recebimento. É legal porque é um ponto bastante sensível esse, né? Sim, perfeito. Então, vamos lá para o próximo. Ok, e aproveitando, antes de você seguir, pessoal, agora eu já vou soltar uma nova enquete. Pode dar sequência aí. Quando eu falo aqui, te interrompo aí falando que já tem uma nova no ar aí. Tranquilo, bacana. Então, depois que nós passamos pela colheita, né, o próximo ponto realmente é o controle de entrada na unidade, né? Nós vemos ainda, eu diria que está havendo uma mudança de cultura, onde unidades produtoras, né, fazendas e alguns armazéns também, estão começando a investir em portaria. Culturalmente, se a gente roda nosso Brasilzão aí... O caminhão já chega direto na balança já. Exatamente, né? Eu estava recentemente numa unidade em que o cara já chega direto na balança, ele desce, aí ele vai ali no escritório, apresenta a documentação e o processo vai, né, delongando. Então, você imagina aí, você tem uma fragilidade no controle, o cara entra, às vezes o cara pode entrar numa unidade de maneira equivocada, você tem o tempo de perda de produtividade, porque o motorista está parando com o caminhão na balança, está descendo, né? Algo que poderia ter um fluxo muito mais eficiente, não tendo, né? Então, portaria, eu diria, o controle de acesso é um ponto bastante crucial quando a gente olha todo o fluxo, né, da rota do grão. Até rota do grão é um termo que eu aprendi com o Medina, não sei se é o Medina da DM que está aí, mas eu me apropriei desse termo dele. Então, quando você olha realmente a rota do grão, você tem que focar do início ao fim, né? E nesse trabalho que nós realizamos, nós focamos nos 3 pilares, que é o quê? Processo, estrutura e pessoas, né? E aí, quando você pega da colheita, você já vê uma operação que tem vulnerabilidade ou que não está controlada da maneira devida. E aí, o seu primeiro ponto, sua primeira camada de segurança na sua unidade de armazenamento seria a portaria, e você já não tem ela,
Então, você já está perdendo mais um nível de segurança, né? Quando a gente fala de segurança, prevenção, segurança corporativa, segurança em si, a gente sempre olha num aspecto de camadas de segurança, né? Às vezes são coisas simples, mas são coisas importantes que colaboram para você ir criando aquela camada de segurança. Pega o exemplo da cebola, né? Exato. Não é à toa que você vem descascando ela até você chegar na parte que você quer. Essa é a proteção, né? Assim que nós falamos. Perfeito. Então, de portaria é muito importante, né? A gente vê a ausência dos controles adequados, você deixa de ter o registro que o caminhão entrou realmente na unidade, você deixa de ter o controle do que está entrando e saindo da unidade, você não tem o registro da carga que entrou, você não tem o registro do material ou do equipamento que está saindo da unidade para manutenção, né? Você tem o acesso de pessoas indevidas, de veículos indevidos, você tem o acesso de equipamentos indevidos ou um produto indevido, material indevido, a pessoa pode entrar com arma, droga e tudo mais, né? Então, pensar em portaria, hoje em dia, é algo fundamental quando a gente está falando de segurança, né? E é um processo que você consegue ali fazer toda a triagem dos caminhões, você faz ali a gestão da fila de chegada, né, o agendamento, você cria realmente um processo já que ele vai ser estruturado a partir do momento em que ele passa da portaria para dentro da operação, né? Perfeito. E até o pessoal respondendo aí se possui um procedimento operacional escrito, né, com instruções claras sobre o que deve ser o processo de colheita ao alcance dos funcionários, ainda focando lá no colheita, né? A meio aqui, mais para não, 58% e 41% como sim, tá? Então, já vou soltar daqui a pouco a próxima enquete aí. Mas já temos aqui uma parcial, a maioria não tem. 58% próximo a 60%. Exatamente. Pegando aí, estou vendo o comentário do Messias, né? Sem dúvida, né? A descentralização e a segregação, né? Segregação dos processos é de suma importância para você mitigar o risco de fraude, né? Principalmente, nós vamos falar disso na classificação. É um bom exemplo de falarmos sobre isso, né? Bom, já estou publicando, provavelmente você terminando aí com a portaria, já soltei uma nova enquete aí. Hoje nós temos várias interações, pessoal. Bacana. Podem ir participando aí, que é muito importante. O Herman fez um comentário bacana aqui, ó. Além da portaria estar anotando os caminhões, é retirado fotografia de todos os caminhões que entram e saem na unidade. É isso aí. Exatamente. Durante a noite, conferência do lançamento da portaria, depois do sistema com a planilha e monitoramento 100%. É isso aí. E de tudo que está falando aqui, pessoal, depois a gente fala um pouquinho de merchan sobre a Secom, mas tudo isso aí a gente consegue oferecer para vocês. Exatamente. Esse é um ponto, né? Já começa aí com uma portaria automatizada, né? E com todos esses registros que são fundamentais para o controle, já tudo ali. Eu gosto de falar que a gente trabalha também com níveis, né? Por exemplo, o cliente não está com investimento possível agora para investir num processo onde ele vai automatizar, roteirizar o pátio com equipamentos e tudo mais. Ok, perfeito. Que nível de segurança a gente consegue ofertar com ele? Fotografia a gente consegue ofertar, por exemplo, não cancelamento de ticket, de pesagem ou alteração de peso, que é impossível dentro do sistema, tá? Então, fazer integração, conforme o Ronei até colocou lá, fazer integração com determinadores de umidade. Então, existem níveis de segurança. E, obviamente, aí depende também do potencial de investimento de cada companhia, o quanto está disposto, né, o Marcos. Mas eu digo que o processo e o sistema, primeiro o processo vem antes, depois vem o sistema. Se você tiver o processo que seja, eu preciso controlar isso, começar a checar que seja no papel, para depois melhorar esse processo e ir para um outro nível, eu digo que é nível de segurança. Você vai subindo patamares de segurança. Exatamente. O Virivaldo fez um comentário bacana também, né? Você tendo esse controle de portaria e o registro, né? Você começa a gerar o RG do processo, né? Sim. É isso aí. Inclusive, a gente fez uma feature nova na versão agora que foi para a Safra, agora que está rodando, inclusive, que é capturar a fotografia do motorista no momento que ele chega na companhia. Então, imaginando a segura que eu tenho a portaria, veio carregar para quem, eu tenho um agendamento que a gente consegue fornecer, inclusive, eu posso cadastrar, inclusive, a foto do motorista
depois a foto do momento da primeira e segunda pesagem, e tudo isso está dentro do ticket, dentro do romaneio ali de entrada ou saída. Isso aí. Antes de passar para o próximo slide aqui, o Diego Velasco fez um comentário bacana também aqui, né? Realmente é isso, né? É você atribuir as responsabilidades, você estruturar isso em forma de procedimento, deixar os procedimentos claros, assegurar que os colaboradores sabem o que eles precisam fazer, né? Obter o registro desse treinamento em cima dos procedimentos e depois você fazer o trabalho de auditoria, né? Você amarrar muito bem os processos, né? O que a gente costuma até comentar agora, porque depois eu posso esquecer e não está na apresentação. Você realmente amarrar o processo da portaria com o processo de pesagem, classificação, recebimento, né? E você coloca as áreas para auditarem a área anterior. E aí você vai amarrando e você pega, por exemplo, o encarregado administrativo da unidade e ele consolida tudo. Junta, né, as pontas. Exatamente. É isso aí. Isso eu já vi em clientes que eles fazem isso, tá? E digo, né, pessoal, pode começar pelo básico. Era simplesmente, realmente, assinaturas de todas as pessoas envolvidas dentro do processo e alguém auditando depois. O Robson fez um comentário legal também, ó. O grande ponto é o treinamento de pessoas. Muitos controles possuem baixa efetividade devido à falta ou falha de treinamento de pessoas. Exatamente. E às vezes entra o safrista, não treina, aquela correria e, enfim. É isso aí. É como o Luciano comentou ali, ó. O simples fato de você ter um POP, né, o procedimento operacional padrão, né, isso até ajuda, né, traz um saving para a empresa, que o que ele está comentando ali, eu imagino que seja o seguinte, né? Imagina você ter um procedimento e o teu porteiro não sabe o que ele sabe que ele precisa fazer, mas ele não faz. E aí, em um dado momento, o erro que ele comete gera uma perda para a companhia e a companhia opta por demiti-lo por justa causa, né? Essa pessoa, se ela não tem um procedimento escrito, acesso ao procedimento, e se a empresa não tem registros de que essa pessoa sabe o que ela deveria fazer e ela não fez, sim, essa pessoa ela pode pegar um advogado trabalhista depois, mover um processo contra a empresa e com grandes chances de ter uma reversão na justa causa e ainda, se bobear, mover um processo por danos morais. Né? Então, quando você tem um procedimento claro, escrito, a pessoa encarregada de aplicar o procedimento chega com os funcionários, explica, instrui, colhe uma assinatura de todos que participaram e pega o procedimento e deixa ele visível ao alcance de todos no setor, a empresa já está garantindo, como diz ali o Luciano, o saving para ela. Porque qualquer processo que vier depois disso, ela tem amparo. Exato. E o Falcone, né, que é o POP, Procedimento Operacional Padrão, né, para tudo que você for fazer. Tinha empresa que eu já vi até na cafeteira. Como é que eu faço o café? Padrão, está aqui. Coloque isso de pó, coloque isso de água. Bom, pessoal respondendo aqui, só colocando na sua opinião contar com a portaria e controle efetivo dos processos de unidade de produtor de grãos, é o investimento que você faria 95%, 96% sim. Então, claramente é algo que eles têm bastante interesse e as novas unidades, alguns clientes novos que a gente tem atendido, a gente percebe já com alguns, já com esse conceito de portaria, porque ele é realmente muito importante, né? Isso aí. Bem, agora nós vamos falar do processo de pesagem, né? Que é o grande vilão da operação, né? E eu vou soltar já a outra enquete enquanto isso, já te cortando aí, Márcio. Desculpa. Legal. Legal, tem um comentário ali da Nayara, ó. Importante observação, ela é especializada no direito do agronegócio. Bacana, legal. Bacana. O Herman está comentando aí também sobre a questão do investimento em monitoramento, né? Exatamente. E estão conseguindo ter um bom controle, né? Realmente é isso aí. Hoje a gente tem uma experiência bacana também, Herman, com essa atividade, né? Da implantação do Centro de Operação de Segurança, né? Então, vale a pena, você não comentou nada aí, mas
fazer investimento em inteligência artificial, né? Aplicar aí câmeras com analíticos de vídeo em que você realmente consegue diminuir a demanda da tua equipe, né? E deixá-la mais focada realmente naquilo em que é, de fato, um alerta real, né? Falando aqui de balança, né, de pesagem, ó, nós temos 3 fotos aí interessantes, que eu acredito que a maioria já está acostumada a ver. Talvez essa última aí ainda não conhece, né? Isso foi uma novidade para a gente no ano passado. Tá, já aproveitando, enquete nova no ar, pessoal, podem sentar o dedo aí nas respostas, lembrando que a gente é anônimo aqui, a gente só vai ter o número e percentual aqui. Participem. É isso aí. Ô Herman, temos dicas sim, depois a gente conversa. Pessoal, primeira foto aí, para mostrar para vocês, estão vendo aí, né, esse tanto de galão. Né, vou chovendo molhado, mas vocês sabem que esses são galões que as empresas alguns motoristas usam para colocar água, né, entrar com peso maior no momento da pesagem da tara, e aí ele acaba manipulando, né, o valor do líquido, né, do produto que ele vai estar retirando. E não somente galões com água, mas a gente vê objetos pesados, saco de areia, bloco de paralelepípedo, ó, vocês estão vendo aí lá, tem carriola, tem de tudo. Vaso com planta de espada de São Jorge, a gente tem aí uma foto, acho que nessa não está aparecendo, até isso a gente já viu. E aí o interessante é que o que aconteceu? Nessa unidade aí que a gente atende, inclusive é uma unidade que nós estamos já com eles há 2 anos, né? Do início, nós vimos que não tinha esse procedimento de inspeção visual dos caminhões que estavam entrando na unidade. E aí nós implementamos o procedimento, aplicamos treinamento nos vigilantes que atuam com essa função e começaram a fazer realmente um pente fino, retirando tudo que estava tendo de excesso de peso. Aí muitos motoristas reclamavam, mas eu uso esse galão aqui para lavar a mão, isso aqui é para fazer não sei o quê, isso aqui é para usar para água, para comida, reserva. Aí nós falamos, bacana, tudo bem, nós vamos deixar esses galões aqui, né? Vocês estão vendo um caminhão entrando ali do lado esquerdo, e ele sai do lado direito aqui, bem próximo onde estão os galões. Nós falamos, você vai deixar o galão aqui, na hora que você sair, você leva ele de volta. Esse aí foram os galões que foram deixados no primeiro dia de atividade. Depois disso, eu não tenho a foto aqui, eu não encontrei ela para colocar. Esse volume de galões foi só aumentando. E eles não voltavam mais para buscar os galões, que eles brigavam tanto que queriam entrar com eles. Depois que nós implementamos esse procedimento, nós pegamos na nossa atividade de monitoramento, na nossa central de monitoramento, de auditoria de processos, perdão, essa foto aqui de baixo. Estão vendo aí? O motorista ele tirou um arco da carroceria do caminhão, fez essa barriga, né? Uma piscina quase. Fez uma piscina e encheu d'água. E ele não foi o primeiro e nem o único a fazer isso. Depois dele vieram outros também. E aí a equipe, como eles não estavam acostumados com esse trabalho, com essa auditoria que nós fazemos, né, começou a pegar ocorrência atrás de ocorrência. E a maior delas deu quase 500 quilos de diferença. Né? Agora você imagina, se o pessoal não está atento a isso. Exatamente. Né? Você imagina isso num dia de chuva. Isso poderia pegar, em algumas estruturas, alguns clientes que a gente atende, a gente consegue colocar a câmera por cima também. No momento do registro do peso, dá para você ver, inclusive, se tiver alguma anomalia, que isso estaria impresso, inclusive, no romaneio, né? Pensando aqui numa possibilidade. É importante. Nesse aspecto aí, a gente, inclusive, recomenda, além dessa câmera que você está comentando, Ferreira, uma câmera também para estar monitorando o próprio módulo da balança. Sim. Porque você tem uma redundância, né? Se você precisar auditar um processo, tirar alguma dúvida, alguma coisa, às vezes o motorista não viu lá fora, ou está realmente dizendo que o peso está errado, você tem ali uma contraprova da contraprova, né, do peso que foi registrado. Estou vendo aqui comentários aqui, o irmão comentou sobre pneu escondido, exatamente. Isso é bem comum também. Muito comum, né? O Luan comentando aqui sobre a auditoria de tara também, né? Com água e o óleo que pode dar diferença. Inclusive tem a possibilidade,
de você ter uma variação de TAR e ser avisada também. Na própria operação ali, alguma coisa que fala, opa, esse caminhão passa aqui sempre e esse peso agora está um pouco diferente essa TAR aqui dele. Isso é fundamental. Processo de auditoria, nós já vimos, variação de tara de caminhão, assim, que você olha e fala assim, cara, não faz sentido algum um caminhão variar a tara dele em 2 toneladas e meia, sabe? Histórico de peso, né? Exato. E aí, quando você vai olhar a unidade, o cliente está lá com resultado de quebra, e você pega um relatório de movimentação de balança, você começa a identificar isso, e aí é onde eu olho e falo assim, né, meu tempo de TI, né? Cara, como que não tem um sistema que faça essa análise, né? Ele vai pegando a média, né? Vai somando as médias das últimas 3, 4 pesagens do caminhão e vai sempre fazendo uma comparação, né? Não é algo complexo de fazer, mas é aquilo, né? É que algumas empresas ainda, né? Algumas soluções não têm essa visão. Sim. E nesse trabalho que eu estou pegando o gancho, falando sobre essa análise de vulnerabilidade que a AgroSafe faz, nós pontuamos isso dentro do sistema também, né? Nós analisamos o sistema e pontuamos as oportunidades de melhorias, e a gente sempre pede para que a empresa procure o fornecedor dele e peça essa melhoria, né? Bom, dando a parcial aqui, Marcos, para a gente seguir já, pessoal, ele perguntando se acredita que direcionar e assegurar o fluxo de veículos da unidade seja somente passando pelo balanço é uma questão de mudança cultural e adequação dos processos. O pessoal diz que sim, praticamente 90% aqui respondendo que sim. É isso aí. Nós sempre recomendamos isso. A gente faz uma analogia, né, 2 pontos na operação. Balanço e classificação, para nós, é como se fosse o caixa eletrônico do banco, né? Então, são os 2 pontos cruciais que você vai afetar ali o valor daquela carga, o valor do produto. Então, precisa ter um mínimo de controle, um mínimo de registro, uma automação, né, adequada, né, um processo de pesagem automatizado, se possível com uma validação de placas por uma tecnologia de LPR ou OCR, né, um processo de auditoria. Nesse cliente, por exemplo, aí que nós atendemos, ele tem um sistema de automação que faz a leitura, e quando há uma divergência ali na leitura, às vezes por uma questão realmente de assertividade ou a placa que está realmente elegível, é a nossa equipe que audita o processo, que se conecta ao sistema do cliente via a conexão de VPN e checa o processo todo. Verifica se o caminhão tem o agendamento, o que está ali, os dados que está, checa a imagem, checa a placa, e é a nossa equipe do SOC, do Security Operations Center da AgroSafe, que libera a cancela do nosso cliente distante para ele poder entrar ou não, para o motorista poder entrar ou não, né? Então, contar com a automação como a da Ciacom é de suma importância para o processo, né? Sim. Você tem o que a gente chama de double check ali, que você tiver uma divergência naquele processo, tem uma placa aqui, eu estou enxergando outra, opa, não abre. É isso aí. A foto no meio, estão perguntando qual que é a fraude. Você está observando que a marca de pneu, a foto é pequena, mas se você observar, não é uma marca que ela vem muito atrás aqui da plataforma de concreto e nem muito ali do meio da plataforma da balança, né? O que é isso aí? É um sinal muito característico de que o motorista ele coloca o caminhão, o pneu nessa estrutura de concreto, e quando ele gira a direção, ele provoca o deslocamento da balança. Dependendo do caminhão, dependendo do tipo da balança, eu vou falar um exemplo que eu vi de uma balança de fosso, né, aquela que é no mesmo nível do chão. Um bitrem conseguiu ganhar 400 quilos fazendo essa manobra simples, né? E são coisas que no dia a dia, quem está aí na operação não percebe isso. Acha que é uma barbeiragem do motorista, né? Algo que passa realmente despercebido pelas pessoas. E a gente já tem aí, né, pela experiência nossa, tem até uma foto, acho que na apresentação anterior, né, do primeiro webinar, né, Sim. Você lembra que o motorista ele está parado, apoiando o pneu e virando a direção para realmente provocar ali, né? Ele não sabia, a gente tinha acabado de instalar a câmera de monitoramento lá no terminal de Santos e pegamos essa manobra dele, né? Então,
Ó, o Luciano comentando aí que já fez alguns testes que deu de 450 a 460 quilos de diferença, né? Isso aí. É incrível essas pequenas coisinhas e o que é que acontece, né? Aí tá dentro daquele triângulo lá que você colocou, isso começa a se espalhar no mercado. Exato. E aí você imagina, um período de safra, vamos colocar aí 45 dias, 60 dias, 50 dias de safra. Se um motorista desse fizer uma fraude dessa todos os dias, que ele está ali fazendo o famoso push ali, né? Então nós estamos falando de 400 quilos por dia, pelo menos, né? 12 toneladas em 30 dias. Né? E por aí vai, né? Com certeza. Bom, então praticamente aqui 90% fala que os processos passando pela balança são primordiais. Inclusive um cliente que a gente tinha, tudo passava pela balança. Você vai fazer uma manutenção no secador, vai levar alguma coisa lá na fornalha, alguma coisa passa pelo fornecedor mesmo. Precisa, O cara entra com a ferramenta, pesa. Se estiver pesando, está mais alto, o que você está levando, né? Alguma coisa. Exatamente. São todos os cheques. Inclusive moto. O cara ia subir com a moto para deixar alguma coisa lá. Não, vai passar pela balança também. Exatamente. Registrar peso, foto, tudo. E é algo, Ferreira, que a gente sempre recomenda. Né? A gente ainda vê muita resistência, porque isso é uma questão cultural. Né? Sim. A primeira reação da pessoa é falar, não, mas isso aqui vai me atrapalhar a operação, tal, e aí você já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Por que essa reação? Realmente é porque vai atrapalhar a operação ou é porque vai, né, atrapalhar o esquema? Toda mudança de processo acaba gerando certo desconforto, né? Mas a partir do momento que você escreve os processos, treina as pessoas, explica os motivos e tudo mais... E esse processo, você pode ajudar a auditar o processo de recebimento de combustível, né? A descarga que faz do combustível, você faz depois o cálculo e considera a densidade de temperatura média que usa, você tem ali um aproximado se realmente o caminhão já descarregou todo o óleo ou não. Nós já pegamos casos por conta dessa implementação de passar tudo pela balança e pesar, né? Já pegamos prestador de serviço que saiu com rolo de cabo de cobre de dentro da unidade, porque pegamos a variação de peso. Balança de peso, né? Pegamos um caso que foi bastante interessante, um cliente nosso estava recebendo Big Bag. Né? Cada Big Bag custa aí, se eu não estou enganado, em torno de uns R$50. E a nota constava que estava sendo entregue 2.000 unidades de Big Bag. E aí o que nós fizemos? Fizemos essa dupla checagem de peso. Fizemos o cheque ali, deu divergência. Mandamos parar, mandamos o caminhão voltar para a operação e refazer o processo. Aí o pessoal comentou, não, só está indo 800 unidades de Big Bag, as outras 1.200 vêm depois. Agora pega aí, né, 800 unidades de Big Bag, 1.200 unidades vezes R$50, o tamanho do prejuízo. Né? Até o Luciano coloca aqui que a passagem lateral do lado da balança, infelizmente eu vejo muito por aí, muito mesmo. E realmente é um franco assim, né, de braços abertos, né? Exato. Esclarecendo uma dúvida aqui, acho que foi o Diego que comentou, né, sobre a questão da plataforma. Se você aumentar um pouco a plataforma, você evita. Diego, você tem uma garantia de que o caminhão não precisa se estender além da plataforma, né? Mas isso não evita, tá? O que evita realmente uma fraude nesse processo aí de pesagem é a automação, como a da Ciacom, onde você tem o sistema lendo, né, o módulo da balança, e o módulo da balança está amarrado com os sensores de posicionamento e ele garante que o caminhão não coloca o pneu para o lado de fora. Está no local correto e não finaliza ou inicia a posagem até que ele não se posicione de maneira correta. A gente tem situações de clientes que têm balança de 25 metros e acaba recebendo muito bitrem, tem problemas, mas nós falamos, não suspende a automação. Você cria um procedimento de contingência para que você consiga pesar o caminhão com toda a automação necessária, nem que você coloque o operador que ele precise lá na frente da câmera, dá o comando para abrir a cancela, né, e tirar a foto, sair ele ali, mas você não suspende a automação. Tem um caso interessante só comentar, tem um cliente nosso que trabalha com grãos, também fertilizantes, em Minas, e ele tem balança menor, 21 metros, salvo engano, e uma de 30. E a nossa aplicação já reconhece. Quando é um caminhão, por exemplo, um rodotrem,
ele vai passar pela balança de 21 metros, porque o layout ele tem que passar por essa balança de 21. Só que alguns caminhões não são pesados ali, são pesados numa segunda balança ou terceira, em outro processo. Só que a gente consegue identificar, através do registro do caminhão, se ele for um rodotem, a gente vai liberar a primeira balança para ele ser pesado no processo lá da balança que recebe os caminhões maiores. Então, é possível, via software mesmo, desenvolver alguma coisa nesse sentido para atender uma necessidade específica. Sim. Tá? Outra vulnerabilidade bastante que ocorre com muita frequência é a dupla pesagem do caminhão em cima da balança. Né? Isso aí nós já fomos em clientes grandes, tá? Grandes do agronegócio nacional, e foi possível fazer a fraude sem muito esforço ali. Né? Você pode fazer uma fraude simples, o caminhão está em cima da balança, ele está recebendo o grão, você pode capturar o peso do caminhão com o motorista em cima da balança. Se o sistema ele tem vulnerabilidade, que ele te libera a opção de você estar com 2 tickets de pesagem abertos simultaneamente, né? Você consegue fazer essa manobra, e aí com uma única carga você faz 2 entradas. Sim. E aí depois você só precisa ter a nota fiscal, né? E pronto. E aí isso começa aí. A aparecer. E assim, depois o pessoal vai lá dar um Google para você ver quantas fraudes nesse sentido você tem. Caminhão fantasma. Gerei estoque. Um caminhão, gerei estoque para 2 pessoas. Aí cai naquele triângulo lá novamente, um produtor mal intencionado também, junto com um balanceiro, alguma coisa nesse sentido, você consegue, de repente, pagar 2 cargas aí, sendo que era uma só. Exatamente. Bom, acho que a gente vai ter que dar uma andada aí, que já estamos com 1 hora e pouquinho aí. Vamos. Agora, classificação. Outro ponto bastante nervoso, né? Sim. E aqui realmente é bastante complicado. Bastante complicado, porque com todos os esforços que a gente vê aí de soluções que existem no mercado, né? Vamos falar de sistemas, por exemplo. São poucos os sistemas que têm a conectividade com os equipamentos, né, que são usados na classificação, com medidor de umidade, com a balancinha. Né? Esse é o primeiro ponto de vulnerabilidade que a gente vê, que a gente sempre recomenda. Você precisa ter essa integração, porque você já diminui um ponto de vulnerabilidade, que é o quê? É a inserção manual do valor da classificação. Né? A gente já viu fraudes aí que o cara, para ele não atrapalhar a operação, por exemplo, vamos imaginar assim, a soja deu lá 15% de umidade. Ele colocou ali como 12% no papel que foi para o produtor não recebeu o desconto, né? Só que na boleta interna que ele mandou para a operação, ele não quis atrapalhar a operação. Aí ele colocou os 15% de umidade. Então a gente já pegou essa divergência ali de cara, né? Então a pessoa está manipulando o resultado, mas poderia acontecer diferente. Poderia ter aquela situação em que geraria uma sabotagem na operação ou um impacto na operação, né? Você mandar uma soja muito úmida para uma moega seca, né? Então, a ausência de bons sistemas com bons equipamentos de medição de umidade, até pegando o gancho lá que o Ronei comentou, né? Você ter realmente equipamentos que tenham um nível de segurança embarcada nele, aonde você consegue retirar do equipamento todo um histórico de classificação dele, né? E validar isso com o sistema de classificação. Por exemplo, se a Conta tem um sistema dela em que ela integra com esses equipamentos, e você tem um equipamento da Motonco ali, que é o que eu conheço, que tem todo esse laudo interno de segurança, né? E inclusive até com transferência dos valores para a rede, né? Para a nuvem, perdão, para o iCloud. Então, você tem ali uma dupla checagem, uma dupla segurança no processo. Isso é muito importante, né? E nós vemos aí também, às vezes, uma divergência na leitura do conceito de classificação cega, né, que nós falamos. Nós, na AgroSafe, nós elaboramos um projeto que nós chamamos de classificação segura, que a gente pega realmente o conceito, vamos falar assim, de como ele de fato deve ser, né? Que o conceito de classificação cega, classificação segura é o quê? É você isolar o classificador da origem da informação. Sim. Né? Agora, isso vai muito além, né, do sistema.
Você tem que olhar todo o processo, toda a infraestrutura do local de classificação, né? Você tem uma estrutura preparada, ter a automação adequada para que a origem da informação dessa carga vai direto para o computador, mas sem que o classificador tenha acesso a essa informação, né? E que todo o processo seja automatizado. Então, esse é um nível de segurança que a gente recomenda para os processos de classificação. Inclusive, a gente sempre comenta que a classificação, a sala, ela deveria ser vista como, de fato, um laboratório de classificação. Você ter todo o procedimento escrito, você ter controle de acesso, você não aceitar que haja sobra de grãos dentro da sala, né? Então, você tirar todos os fatores ali em que uma pessoa mal intencionada pode usar para poder cometer uma fraude no processo de classificação. Né? Então, nesse trabalho que a gente faz toda uma recomendação até de layout de laboratório, de layout de equipamentos, conectividade, tudo isso, que é para realmente você ter um nível que a gente entende até o momento que é o mais adequado para um processo de classificação. Sim, de fato. E eu tive a experiência, inclusive, antes da SEACOM, há muito tempo atrás, que a gente descobriu justamente um produtor mal intencionado junto com o balanceiro e o classificador. Então, essa trinca aqui, com esse processo, carga fora do padrão, ou seja, fazendo com que o classificador fizesse ele, enfim, colocasse uma qualidade que não existia dentro daquele grão, justamente depois ele bonificando tanto o balanceiro quanto o classificador, né? Infelizmente, foram descobertos e fica, enfim, todo esse, enfim, os processos que isso leva até caso de polícia, claro. Sim, sim. É como a Ivonete comentou, né? Importante também ter um procedimento interno para calibração dos equipamentos, né? E a gente vê muito ainda empresas que ela faz o processo de calibração no início de safra, dos equipamentos, da balança, né? O processo homologado pelo Inmetro, tudo. Só que ao longo da safra, a empresa ela não adota nenhum procedimento interno de aferição ao longo da safra, ao longo da operação. Ela se baseia naquilo que a legislação determina que ela precisa fazer. Né? Então, vamos imaginar aí que um equipamento de medição, uma balancinha ou uma própria balança rodoviária, ao longo da safra, tem algum problema. E se você não tem esse procedimento interno de cross-check diário que a gente recomenda, né? Passar um caminhão nas duas balanças, ou passar o grão aqui, nesse medidor aqui, vai lá no medidor do recebimento e passa também. Sim. Isso é muito importante. Né? Era bem comum, alguns dos nossos clientes fazem isso, você tem algum armazém parceiro, amigo, né? Tipo, vai lá, pesa na balança também para checar. Isso alguns clientes nossos fazem com frequência. Né? Vai lá, pega essa amostra, leva lá no armazém X do nosso amigo, né, parceiro, e faz lá também um teste só para fazer esse processo de análise, né? Exato. E assim, registrar, né? Sim, registrar claro. Isso, a gente recomenda sempre ter um livro operacional na balança, um livro operacional na classificação, né? Onde você registra ali tudo que está, né? Todo o cross-check que você está fazendo. Né? É mais aquela história, é mais uma camadinha de segurança que você coloca aí na cebola, né? Que para o cara poder fazer alguma coisa, ele não pode esquecer de registrar, né? De tentar fraudar esse registro, né? Isso. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Carregamento de grãos, né? Processo de expedição. Então, processo de expedição também é de suma importância que a gente tenha todos os procedimentos bem claros para poder assegurar que o caminhão que está indo ali carregar realmente é o caminhão que está autorizado, né? E a gente vê ocorrências como o acerto de peso, né? Às vezes você tem uma balança aqui, uma bica de expedição que ela não é automatizada, ou que ela está, uma caixa de expedição que ela não é em cima de uma balança que eles usam para poder aferir ali, acompanhar o peso que está sendo carregado. E aí você acaba tendo muita manobra. O cara vai lá, carrega, vai na balança, pesa. Ah, tem que tirar, tem que completar. E aí você começa a poluir o sistema com os registros que você vai deixando ali dentro, né? Você começa a ter que abrir cancela para o caminhão voltar. Isso nós estamos falando de uma unidade que tem automação, né? Hoje grande parte ainda não tem. Então você começa a gerar um ponto de vulnerabilidade, né?
A gente já viu situações do motorista estar ali na balança, ele fechou o peso dele, o processo está completo. Mas como ele não tem uma automação que controla as etapas do caminhão dentro da operação, ele volta para a área de carregamento. Fala que faltou. Faltou, põe um chorinho aí. Sim. E ali vai mais algumas coisas, depois ele passa pela balança, ele dá um tempinho ali de alguns segundos, como se desce do caminhão, fala para o cara ali que é um café, alguma coisa, volta ali para o caminhão e vai embora. Acontece no meio da operação, às vezes com o envolvimento só de uma pessoa que está ali no administrativo, ali que está talvez pesando no caminhão, ou dependendo do volume que a unidade recebe, nem com o envolvimento dessa pessoa, né? Então, contar com a automação nesse processo, contar com o procedimento para você checar se as bicas, se as caixas estão vazias no final do expediente. Imagina, a unidade não tem portaria, não tem controle de acesso. Chega no final do expediente, parou a operação, a caixa fica cheia, um caminhão entra, carrega e vai embora. Sim. E a gente já viu isso acontecer, né? Infelizmente. Vamos lá? Vamos. Bem, descarga de grãos, não fica longe, né? Aqui na descarga de grãos, a gente entra ainda falando sobre a importância de você também, além de ter procedimento, além de você auditar a descarga, né? Você ter um monitoramento adequado por câmeras para você acompanhar. Você não vai conseguir realmente, às vezes, ter uma imagem muito legível, né, do que está sendo descarregado, mas você consegue ter evidências fortes ali se você está recebendo um produto adequado ou não. Olha essa foto aí, né? O tanto de lixo que estava sendo descarregado, né? Tem garrafa PET com urina, lata de cerveja, saco plástico de lixo. Você vê aí que é claramente uma carga com cama que foi recebida na unidade. E aí você não tem um procedimento claro, onde todos os operadores assinaram e eles sabem que, se eles verem isso acontecendo, eles têm que comunicar imediatamente a operação. Parar a descarga e comunicar a operação, né? Esse cliente, eu cheguei ali, eu vi, perguntei para ele o que ele fez, ele falou que não fez nada. Você não tem instrução para comunicar? Não, a gente só descarrega, né? Então, é crítico. E nesse ponto, é um ponto também que é passível de você colocar automação, né? Que você controla ali, por exemplo, você tem automação na classificação, você está segregando a carga do que é úmida da que está mais seca, e aí, se você tem um controle de acesso na entrada das moedas, você consegue garantir, né, evitar que uma carga úmida seja descarregada numa moeda seca, né? Além de ser mais um ponto de checkpoint, né, que você pode auditar depois do processo. Você vai poder olhar ali quanto tempo que o caminhão levou da portaria até a balança, da balança até a classificação, da classificação até a moeda, né? E você consegue depois até medir a performance da operação. Inclusive, só falando uma feature nova para essa safra que a gente soltou, que é o painel indicadores que nós temos, que inclusive você consegue ver o tempo entre os processos. E depois auditar isso aqui, por exemplo, inclusive um desvio da curva você consegue ver. No relatório de pesagens de hoje, tem um desnível desse caminhão específico aqui. Aí eu conseguiria puxar CFTV, enfim, identificar algum outro tipo de processo. A gente tem isso na forma de painel que pode ficar na televisão, disponível na sala da gerência, por exemplo, para ver o que está acontecendo na unidade. Que bacana. Nesse período. É isso aí. E, aproveitando, pessoal, acabei de soltar mais uma enquete aí, o pessoal já está respondendo aí, e com relação à sua percepção quanto ao nível de segurança atual da sua unidade de operação. Você considera que está seguindo as boas práticas de segurança do mercado? Possui uma estrutura adequada para mitigar os riscos apresentados no S-Webinar? Segue algumas práticas, mas possui oportunidade de melhoria? Não está seguindo boas práticas e carece de urgente de melhorias, tá? Lembrando, não se preocupem, nós não sabemos quem é que responde, podem responder aí à vontade, para a gente entender qual que é o nível de vocês. É isso aí. Para puxar para o próximo slide, antes, passar para fazer 3 comentários aqui. O Israel comentou sobre a questão de que muitas fraudes acontecem no dia a dia, né, no meio da operação ali, que não é à noite, e é verdade, né? Nós tivemos num evento do Fazenda Conectada lá em Primavera do Leste, e nós estávamos falando sobre o trabalho da AgroSafe numa operação, numa fazenda. E lá teve um cenário perfeito para a gente explicar justamente essa questão de pesagem. Tinha a balança sem a automação, com uma câmera apenas que não estava no local mais indicado para poder fazer o devido registro, e um caminhão parado. Logo entra. Você tem o escritório, a balança e um caminhão depois da balança, do lado da balança, paralelo à balança. Tapava totalmente a visão do balanceiro, do que estava acontecendo para trás. E a unidade não tinha nenhuma portaria para fazer o devido controle. Então, qualquer um pode entrar e sair ali dentro, né? O caminhão vai, descarrega no vizinho, volta, faz o processo, ou às vezes nem volta,
e aí depois fala, não, eu descarreguei sim, né, teve algum problema, você não tem registro, né? Então fica difícil de você comprovar o que está acontecendo. Né? O Diego Souza fez um comentário. O Diego Souza fez um comentário interessante aqui também, ó, o plano safra, que é importante para a tomada de decisão e ajuda nesse processo de fiscalização da Moega. Exatamente. É isso aí. E o Messias falou algo bacana aqui, ó. Você contar com toda essa estrutura, né, esse processo bem claro, a estrutura de segurança, você auxilia até na obtenção de certificação de qualidade. E aí eu faço um complemento no comentário dele ainda. Dependendo, quizá você consegue também redução na questão de seguro. Com certeza. Certamente. Até porque você apresenta essa quantidade de controles que você tem, obviamente, para a seguradora é igual aquela, né? O carro dorme de fora, o carro dorme dentro. Como é que é esse processo? Tem menor não, jovem na direção, 18 anos a 21, etc. Então, tudo isso vai contar com o seguro. Então, quando você tem controles e processos bem amarrados, com certeza isso vai impactar. Sim. O Luciano fez um comentário bastante pertinente aqui, né, sobre o cross-check de classificação, né? Uhum. Isso é algo que a gente recomenda também. Então, além do resultado de classificação que você faz na classificação, você, por auditoria, por amostragem, você pegar também o grão que está sendo descarregado e você faz o cross-check desse grão, né? Você classifica ele ali, aí depois troca o turno, o classificador que pegou ali, que fez essa classificação, classifica o que o outro fez lá no laboratório de classificação, e aí você vai medindo realmente como é que está, né, até a performance da equipe, né? E você evita, né, você cria uma barreira ali que o cara pode ficar naquela dúvida, peraí, se eu não fizer meu trabalho aqui na classificação agora, pode ser que a carga, na hora da Moega, da descarga ali, o pessoal pegue, identifique ali que teve um problema de qualidade que passou batido por mim. Então o cara já fica um pouco de receio de fazer a coisa errada, né? A gente recomenda também nesse processo, quando conta com uma equipe de vigilância interna, fazer o processo de descarga assistida, né? Que é o que o vigilante está lá e acompanhar o que está sendo descarregado. Né? Em operações com fertilizantes, nós fazemos esse trabalho a partir da central da AgroSafe. A gente acompanha o carregamento. Então, a gente checa a ordem de carregamento, a placa do veículo, o box que está o produto e aonde o trator está retirando o produto e carregando. Né? Com isso você evita de ter um problema de qualidade, né? Você pode trocar um produto, você evita de carregar um produto do cliente, mas de cliente divergente, por exemplo, você vai carregar a ureia, e se era do box A, você pegou do box C, né? E você também evita, né? O cara vai lá para carregar um produto simples, uma ureia da vida, e sai de lá com um MAP. Né? Sim, é o prejuízo. Então, pessoal, para finalizar aqui, né, falando sobre as medidas adicionais, né, para mitigar os riscos, né. Então, nós temos que focar em estabelecer, trabalhar com políticas claras, né, com procedimentos bem alinhados com as políticas, justamente para evitar possíveis conflitos de interesse, né. Trabalhar também com controles internos robustos, né, para dificultar essa situação de fraude que pode acontecer quando você implementa esse controle interno, como nós comentamos antes, amarrando lavoura, portaria, todas as etapas, você cria uma camada de segurança, várias camadas ali dentro, que você realmente deixa mais robusto o controle, né? E com isso você consegue mitigar bastante o risco de desvio de carga. Para evitar a situação de corrupção, aí é um trabalho muito focado em pessoas, né? Então é trabalhar o código de conduta ética e moral da empresa muito forte, ter o tom do topo da hierarquia, né? A direção, os proprietários ditarem esse padrão, para que as pessoas, os funcionários, eles se espelhem no comportamento do dono. A gente encontra algumas empresas que têm um código de conduta bastante robusto, interessante, mas quando você vai ver, a situação apertou no lado da operação, o funcionário antigo pega e liga para o dono da empresa e fala, olha, aqui não dá para ser assim, eu preciso que você me libere, né, que você abra uma exceção aqui, ou que você faça isso, ou que me autorize a não fazer dessa forma. E aí, então você tem um documento, um código de conduta, basicamente para o inglês ver, né? Você não consegue estabelecer aquilo como uma cultura da empresa.
né? E quando a gente fala em corrupção, o trabalho tem que ser focado em pessoas. Tem que ser campanhas, né, falando sobre código de conduta, campanhas falando sobre senso de dono, campanhas falando sobre prevenção de perdas, o que as pessoas podem fazer, né, para colaborar para a proteção do patrimônio da empresa, né? Não tem outra forma a não ser focar em pessoas. E para você prevenir o furto de apropriação indébita, faz parte de todas essas recomendações anteriores, estão inclusas, né, para poder mitigar esse risco, né? E além disso, a gente recomenda muito sobre você implantar um canal de denúncia, onde você deixa a pessoa, né, tanto o seu funcionário quanto o prestador de serviço ou qualquer outro externo, à vontade para fazer qualquer tipo de denúncia, né, denúncias anônimas, você investir realmente em treinamento e conscientização interna, você ter a comunicação eletrônica com todos os equipamentos, com a pesagem, com a classificação, ter o controle de acesso, você fazer a gestão sistêmica disso, né? Você contar com o sistema de controle de acesso, pesagem autônoma, aquela pesagem que você não precisa do balanceiro, né? Você fazer o monitoramento adequado da operação, né, com as câmeras nos locais adequados, nos locais que precisa realmente ter câmeras. A gente vê as empresas de tecnologia, elas vão, a pessoa precisa de uma... O cliente sente a necessidade de ter uma câmera, ele contrata a empresa de vigilância, ela vai lá e instala na maioria das vezes muito bem, câmeras boas, só que às vezes não instalam nos pontos que são mais sensíveis de fraude, ou aonde aquela câmera poderia pegar um ou mais eventos diferentes, né? E aí é onde a gente sempre recomenda. Precisa de um projeto de câmeras? Falem com um especialista, busque uma empresa que conhece das fraudes, dos problemas que acontecem, que ela vai te especificar o que você realmente precisa, e às vezes você até consegue evitar custo, porque você vê lá, um silo, o cara coloca lá pelo menos umas 20 câmeras e coloca uma câmera Speed Dome na antena de comunicação lá no alto, gasta lá 15 mil reais numa câmera Speed Dome. E a operação, ela não é uma operação assistida, ela não é uma operação auditada. Então, aquela Speed Dome está ali dentro, está ali na operação, ela não vai ter a efetividade se ela não tem uma equipe assistindo o processo. Porque a Speed Dome você controla ela é uma câmera complementar do processo de auditoria e do processo de monitoramento, né? Aí você fala assim, poxa, com 15 mil você compraria 3, 4 câmeras muito boas e deixariam essas câmeras fixas e você teria a imagem de 360 graus, né? Porque Speed Dome você está olhando para um lado, você está deixando de olhar o outro. Auditorias internas, auditorias externas e segregação de função. Até foi um ponto que alguém comentou lá atrás, né, que nós falaríamos, que eu deixei passar na classificação, que a gente recomenda muito a segregação de função. Na balança, quem pesa não fatura. Você não pode ter isso. Por isso que a gente recomenda que a pesagem seja autônoma, né, para você não ter a figura do balanceiro. Na classificação, quem cala o caminhão, quem coleta a amostra, não classifica, né? Então, você fazer essa segregação, isso é muito importante dentro do processo. E é isso aí, né, pessoal? Então, concluindo, finalizando o nosso 1h30 de bate-papo aqui. Então, qual que é a recomendação nossa? Conheçam as vulnerabilidades que existem e os respectivos riscos que tem na sua operação para você saber como mitigá-los de maneira apropriada, né? Exato. Às vezes, já te cortando aqui, Marcos, eu soltei aí uma enquete, viu, pessoal? E lembrando que ainda nós vamos aqui fazer o sorteio do kit Secom, tá? Então fiquem aí até o fim. O pessoal está participando bastante aí. E a gente vai ter uma oferta aqui muito interessante para vocês. Então fiquem até o fim, que temos uma oferta bem exclusiva para quem está participando aqui. Então, daqui a pouco a gente já solta essa oferta aqui e a gente explica como é que ela vai funcionar também. Então vamos fechar aqui. Então, conheçam, né? Às vezes a vulnerabilidade que o seu vizinho tem, você também pode ter, mas você pode ter de uma outra maneira. Você pode ter um pouco mais ou um pouco menos, né? Às vezes a vulnerabilidade dele é só de estrutura. A tua pode estar dentro do processo também e pode estar com pessoas. Então, invistam em conhecer um pouco mais sobre os riscos que você tem para poder saber mitigá-los de forma adequada, né? Identifiquem quais são os impactos que esses riscos podem causar para vocês, né, e se organizem para mitigá-los. Invistam em automação
de controle de acesso de pesagem, né? Segurança eletrônica com câmeras com inteligência artificial. Faça a gestão apropriada dos processos, né? E, pelo amor de Deus, abandonem a cultura baseada apenas na confiança da idoneidade das pessoas. Pois sabemos que as pressões, né, que as pessoas sofrem no seu dia a dia... Volta lá naquele triângulo. Lá. Volta lá. É só um momento de você encontrar a oportunidade, racionalizar e você cometer uma fraude. Principalmente as pessoas que têm uma função de confiança dentro do processo. Porque quando ela tem um cargo de confiança, ela acredita que ela tem a autonomia para resolver aquilo ali sem que outras pessoas percebam ou sem que outras pessoas identifiquem aquilo ali e se deem conta de que está tendo uma fraude. É isso aí. Bom, beleza. Então, agora aqui, só para deixar claro, pessoal, a gente vai deixar daqui a pouco esse material também que foi colocado, tá? E aqui vai falando um pouco a respeito da oferta, né? Então, o que a gente vai soltar agora de oferta? Até a última enquete aqui, Marcos, colocando, se você estaria disposto a investir financeiramente para conhecer detalhadamente a vulnerabilidade e riscos da sua operação e como fazer para mitigá-los, né? 93%, 94% aqui dizendo que sim. E aí já encaixa justamente com a oferta que a gente vai dar exclusiva para quem está participando aqui, né, Marcos? Isso aí. Então, para quem está aí muito interessado, que é a grande maioria, ou seja, de entender como é que isso funciona, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir uma oferta agora, tá, pessoal? Só para explicar como é que vai funcionar, para que vocês entendam, tá? A gente vai soltar aqui uma oferta com um formulário, onde vocês vão poder colocar o seu nome, tal, e telefone, alguns dados de vocês, porque a gente vai ofertar aqui 10 diagnósticos, tá? 10 diagnósticos, tá? Para vocês entenderem como é que está o perfil da unidade de vocês. Se está muito vulnerável, se está mais ou menos, se está super boa, enfim. A gente vai entrar em contato aqui pela CEACOM com vocês, tá? A partir de amanhã. Dessas 10 primeiras pessoas que se inscreverem nesse formulário aqui, nós vamos fazer esse processo de oferecer um diagnóstico para vocês. A gente vai aplicar esse diagnóstico para vocês, que já vai dar digamos assim, uma fotografia de como é que está a unidade de vocês hoje, através de algumas perguntas que nós vamos fazer, tá? Então, isso vai ser para as 10 empresas. Para o primeiro de vocês que conseguirem registrar no formulário aqui, tá? O Marcos vai oferecer um super desconto da consultoria que eles fazem e pela experiência como você colocou. E esse desconto, Marcos, eu gostaria que você falasse para esse primeiro aí que se cadastrar dentro desse formulário que a gente vai oferecer, qual seria esse desconto da consultoria aí para vocês oferecerem para ele? Acho que está no mudo aí, Marcos. Opa, desculpa aí. Beleza. Então vamos lá. Para quem for o primeiro, nós vamos fazer um desconto de 50% na análise de vulnerabilidade que a gente realiza na Rota do Grão, tá? Então, isso vai ser muito bom. Bom, então tá aí, pessoal, 50% de desconto para o primeiro. Os outros 9, todos os 10, na verdade, então os outros que não ficarem ali no primeiro local, a gente vai sim oferecer o diagnóstico, tá? Mas não é na consultoria ou todo o trabalho que eles desenvolvem. Mas esse retrato, vocês já conseguem ter em que perfil que eu estou no meu armazém. Então, quero saber efetivamente, é só se inscreverem os 10 primeiros, nós vamos entrar em contato para poder oferecer esse diagnóstico para você. E o primeiro vai ter 50% de desconto na consultoria completa do Marcos. Então, tá aí a gente fazendo esse evento aqui hoje, tá? Para que vocês possam participar. E eu vou soltar exatamente agora. Então, enquanto vocês se inscrevem aí, tá? Eu gostaria de que vocês preencham. Então, tá aí o diagnóstico, aliás, o formulário para vocês colocarem os dados de vocês, tá? E eu gostaria aqui antes de partir para o nosso aqui sorteio do nosso kit CEACOM, enquanto o pessoal responde, eu gostaria de agradecer, Marcos, e em nome de toda a equipe CEACOM, já te liberar aí para a gente fazer aqui o sorteio, tá? E se você quiser fazer algum outro comentário aí, fique à vontade enquanto o pessoal faz o registro lá no formulário. Bacana. Não, eu agradeço, Ferreira, mais uma vez pela oportunidade, né, pelo convite. Acho que somando, né, esses esforços que a gente consegue levar para o agro uma solução bastante combinada de ações, né, e estruturas que realmente ajudam a mitigar aí
essas fraudes que acontecem desde muitos anos, né? E você iniciou falando a nossa webinar sobre a questão de qualidade que a gente está tendo, né? Hoje, problema de safra, principalmente nesse momento, né? Porque os fraudadores, se a safra está boa ou está ruim, para eles tanto faz, né? Sim. E nesse momento, para as unidades, é muito crítico isso, porque grande parte do assédio está na classificação, né? Porque são os produtos que eles estão recebendo com baixa qualidade, com problemas, e o assédio é muito grande, e absurdamente, né? Tem classificadores que nós ouvimos aí de um amigo nosso do time de security, que tem unidades em que tem classificadores cobrando R$100 por ponto percentual que ele consegue abaixar do avariado. E em uma região que estava dando uma média de 50% de avariado no soja. Faz ideia disso? Nós estamos falando que nenhuma carga, para o cara pegar ali e baixar de 50% para 30% de avariado, para 20% de avariado, o cara está ganhando R$3.000 em uma carga. Aí cai naquele triângulo, a gente percebe ali a possibilidade. Crítico. Exato. Meu obrigado mais uma vez. Quero agradecer aqui a participação de todo mundo aí, destacar aí o pessoal que interagiu bastante com a gente, fazer um agradecimento especial para o Luciano que está aí, que é do time da AgroSafe, né? Está me acompanhando nessa jornada aí desde o tempo de ADM, desde 2003 que a gente se conhece, e está junto comigo. O Zé Roberto, não sei se está aí também, não vi nenhum comentário, mas também quero deixar esse agradecimento, e a todo o time da nossa central de auditoria de processo, muito obrigado. Tá? Agradecer também ao Diegão, o Diego Souza, que está aí participando também, falando bastante sobre conservação de grãos. Aprendi muito com ele, né? E a gente leva esse conhecimento também quando a gente faz o nosso trabalho de análise de vulnerabilidade. A gente olha também dentro dessa operação de armazenamento e conservação, se o cliente está deixando de ter alguma oportunidade ali, ou se ele está deixando de ter controles importantes que ele deveria ter. É isso aí. Obrigado. Perfeito. Pessoal. Bom, obrigado então o pessoal até perguntou, Marcos, então agradeço o material. Então, utilize um form lá que nós vamos entrar em contato amanhã. O primeiro vai ter 50% de desconto, reiterando, a gente vai depois entrar em contato com vocês, e todo o restante vai ter acesso a esse diagnóstico que nós da equipe SEACOM vamos fazer com vocês, tá? E os arquivos, tanto o institucional da AgroSafe quanto a apresentação que foi feita aqui hoje, já está disponível para vocês fazerem o download. Marcos, muito obrigado a você e todo o pessoal da AgroSafe por mais essa explanação. Beleza? Pessoal, fiquem aí que eu vou fazer o sorteio agora para vocês, para a gente encerrar com chave de ouro. Valeu, Marcos. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui, rapidamente, tá? Então, nós vamos já sortear agora. Então, a gente tirou essa lista enquanto o evento estava aqui acontecendo, e nós vamos sortear agora quem foi o ganhador que vai levar o kit SEACOM, beleza? Bom, então vamos lá, vamos ver quem é o nosso ganhador. Clicando aqui, Yoshida, da plantarescereale@gmail.com. Vamos ver aqui se o nosso ganhador está aqui no chat. Yoshida, está por aí? Vamos dar um tempo, que tem um delay em relação aqui ao sorteio, tá? Opa, Yoshida está aí, tá ok? Beleza. Tá, Yoshida, gostaria que você deixasse aí o seu contato. Pode mandar aí no chat, que a gente já vai entrar em contato amanhã cedo contigo, tá? Já te mandando aí um WhatsApp, tá? Só coloca aí seu celular, o seu contato de WhatsApp. Parabéns pelo prêmio aí, tá? E, pessoal, então, para quem escreveu ali no form, amanhã a gente também entra em contato, tá? E para poder falar com vocês, então, o primeiro da fila ali, que preencheu o formulário, vai ter 50%, tá? E o restante a gente também vai oferecer o diagnóstico, que é super importante para vocês terem essa foto, para identificarem que perfil está a unidade de vocês, tá ok? Então, para finalizar, eu agradeço a todos aqui que participaram, tá? Agradeço de coração aí, a SEACOM procura trazer aí pessoas que tratam desses assuntos que são sérios, e quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, estamos aqui sempre à disposição, seacom.com.br. Agradeço a todos
e uma excelente noite para vocês. Até mais, pessoal.